Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Daniel Santos, sou líder de louvor aqui da Igreja Batista Ágape, em Montese, e eu tenho uma dica especial para você. Nós sabemos que a comunicação é um ponto fundamental para os membros da equipe de música da igreja, ou equipe de louvor, seja como você chame aí na sua cidade. E é importante que nós possamos avançar ainda mais para que essa comunicação fique ainda mais perfeita. Então, para isso, eu quero trazer algumas dicas, algumas sugestões para aqueles que ministram música, aqueles que estão na frente, conduzindo a igreja e conduzindo a equipe de louvor. Juntamente com o diretor musical, ele fará um papel fundamental para que a comunicação seja ainda mais clara. Então, vamos lá. Existem alguns sinais que esse ministro pode estar fazendo para que toda a banda, toda a equipe, inclusive o diretor musical, possa estar sabendo para onde vai cada parte da música e assim não haver tanto erro como haveria antigamente, ou então outro momento que seria a banda às vezes ir para um canto enquanto o cantor cantar em outra parte e o back vocal em outra. Então, com esses sinais a gente vai acabar diminuindo esses erros. É claro, é muito importante que haja ensaio, certo? O ensaio vai fazer com que a gente organize pequenas coisas, pequenos errinhos ou pequenos fundamentos que não teria como organizar isso na ministração. Então, ensaio é muito importante. Mas vamos lá, existem alguns sinais que o ministro de louvor pode estar fazendo para estar alinhando a toda a equipe. O primeiro sinal que a gente pode estar desenvolvendo é este sinal aqui. Quando eu aponto meu dedo, nesse caso não pode por causa da tela, mas quando eu aponto meu dedo aqui acima da minha cabeça, eu estou sugerindo que a música vai iniciar novamente, vai voltar para a estrofe, certo? É claro que se a música tiver duas estrofes, é importante que tanto eu faça o sinal, quanto também eu indique, sugira, falando em qual trecho da estrofe, se é a primeira estrofe ou a segunda estrofe. Um exemplo muito prático. Se a gente for cantar a música Vim para Adorar-te, ela tem duas estrofes, Luz do Mundo, e a segunda estrofe, Eterno Rei. Então, se eu já cantei a primeira estrofe, Luz do mundo, vieste à terra, cantei o refrão. E se eu quero voltar para a estrofe, eu posso fazer esse sinal e indicar, vamos cantar Luz do Mundo, ou então posso falar, vamos voltar, vamos cantar Eterno Rei. Então, assim, a igreja vai entender qual estrofe vai ser cantada e a equipe também vai estar sabendo em qual parte, em qual acorde, em qual arranjo desenvolver isso, certo? Seguindo ainda nesse exemplo da música Vim para Adorar-te, se eu estou cantando a estrofe e eu quero prosseguir para uma outra parte, no caso o refrão, ou então se eu estou no refrão e quero prosseguir para uma outra parte, que é a ponte, eu posso fazer esse sinal. Esse sinal vai indicar que eu estou saindo da seção A para ir para a seção B, ou então estou na seção B e partindo para a seção C. Ou seja, esse sinal vai indicar que eu preciso passar para a próxima parte. Um exemplo, se eu estou cantando o refrão, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eu nunca... Ou seja, fui para a ponte porque eu sugeri para a equipe toda que a gente passaria dessa fase para uma outra, certo? Esse sinal é muito importante para que todo mundo possa estar alinhado. Agora, e se eu quero, neste momento, repetir o refrão? Quero cantar mais uma vez o refrão. Então existe um sinal que é esse sinal aqui. É como se eu fizesse um C aqui acima da cabeça, claro. Procurem fazer esse sinal, não aqui embaixo, nem aqui atrás, porque nem todo mundo vai conseguir ver. Procurem fazer esse sinal aqui, ó, acima da cabeça, para que todas as pessoas que estão aqui atrás, toda a equipe, os backing vocais, músicos e diretores musicais possam visualizar bem essa parte, certo? Então, esse sinal aqui, ele vai sugerir que a gente vai repetir aquela parte da música. Então, se eu estou cantando um refrão, vim para adorar-te, e estou chegando ao final, né? Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, vim para adorar-te. Ou seja, fiz a sugestão aqui para toda a equipe
para repetir o refrão. Então a equipe vai entender que a gente vai precisar crescer para voltar mais uma vez e cantar o refrão bem firme. É interessante que esses sinais, eles não são conhecidos pela igreja, então vai ser de uma maneira suave essas convocações. A gente vê muitas vezes alguns ministros tendo que falar, vamos voltar para isso, então mais uma vez. Então, para que não possa desconcentrar a igreja enquanto a igreja está ministrando, está louvando ao Senhor, a gente pode estar utilizando esses sinais que somente a equipe sabe, para que assim a gente possa potencializar ainda mais e deixar a canção ainda mais limpa. A gente pode chamar dessa forma, né? Limpa, sem muito ruído, certo? Um outro sinal que acredito que seja importante que nós trabalhemos é quando a gente quer repetir um trecho pequeno. Quando eu quero repetir um trecho pequeno de uma canção ou algumas frases, eu posso fazer esse sinal aqui, ó, que em inglês a gente chama geralmente de tag, certo? T-A-G, que é esses dois dedos levantados. Isso daqui vai sugerir que aquele trecho específico vai ser repetido várias vezes, certo? Um exemplo, a gente está cantando uma música do Diante do Trono, posso sugerir essa. Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. Então, se eu fizer esse sinal aqui, significa que esse trecho, essas duas frases, elas vão se repetir. E aí, quando é que finaliza? Quando eu fizer o próximo sinal. Então, se eu levantei as mãos aqui e fiz, cantei, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor. E isso vai se repetir durante a ministração do ministro, o back vocal está cantando. E aí, a gente vai sentindo o que o ministro está pedindo. Se o ministro está cantando, está desenvolvendo, está gesticulando, isso vai significar que a gente precisa avançar, precisa exercer mais energia, crescer nisso, certo? Se o ministro está cantando mais contínuo, então a gente vai entender que a banda precisa estar mais baixa, estar mais contida, certo? Então, se a gente está cantando, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. Olha o sinal. Tu és a fonte, Senhor. Então o ministro deu o sinal aqui, ó, para que nós pudéssemos fechar a música. Ou muitas vezes esse sinal pode sugerir que a banda precisa diminuir para que a igreja cante. Então isso vai muito do relacionamento da equipe. Por isso que o mais importante de tudo isso é o relacionamento, certo, galera? Mas quando o ministro está cantando essa tag ou quer finalizar a música, ele fecha aqui a mão, certo? Vai sugerir para todo mundo que a música está finalizando. Ou muitas vezes ele pode fazer isso, ó, vamos louvar ao Senhor. Então ele sugeriu o seguinte, ó, a igreja canta ao Senhor. Mesmo que ele não fale com essas palavras, mas quando ele estica a mão aqui, ele está sugerindo que a igreja cante ao Senhor. Então a equipe já entende que tem que diminuir, certo? São sinais, poucos sinais, mas que fazem muita diferença, certo? Principalmente para aquelas equipes que não têm tanto tempo de ensaio, certo? Ou que tem alguma dificuldade. Com esses sinais vamos potencializar ainda mais o desenvolvimento e vai diminuir o risco de erro. Claro que o erro sempre vai acontecer, mas a gente precisa diminuir esse risco, certo? É importante que, pulando agora para a parte da equipe, né, para a cozinha, como a gente chama, os backing vocais, os instrumentistas e o diretor musical, é importante que a gente esteja sempre atento ao ministro, porque através da sintonia do corpo dele a gente vai entender se a música vai crescer ou não. Às vezes o ministro está cantando mais contido aqui, ó, e aí ele vai gesticulando e está chamando a equipe para estar crescendo junto com ele. É importante você, ministro, que você faça esse sinal com muita delicadeza, porque eu já vi algumas vezes o ministro estar cantando, até chegando no final da música, faz isso aqui, ó, ou então, bora. Isso daqui acaba chamando muita atenção da igreja. Então faça com cuidado, vamos adorar o Senhor, cante. Então você vai estimulando a equipe para entender que a gente precisa crescer, certo? Então são poucos sinais, mas que a gente utilizando ele no dia a dia, incorporando ele na nossa equipe, isso traz uma diferença muito grande. Beleza, galera? Então, que Deus abençoe vocês. Esse vídeo foi feito especialmente para a equipe de louvor da Igreja Batista Ágape Montese, mas quero também abençoar todos vocês que estão assistindo nesse momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.